Kids! Eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Rafaela. E nós estamos muito felizes de poder ter você aqui para mais um domingo de Momento Alegria. E agora eu quero que você dê o seu melhor sorriso aí mesmo onde você está. Isso mesmo. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então fique de pé, vamos cantar mais essa verdade. Um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, vai rolar, mas depressa levanta e começa a cantar, mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, mas depressa levanta e começa a cantar, mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, mas depressa levanta e começa a cantar, mas depressa levanta e começa a cantar, mas depressa levanta e começa a cantar, mas depressa levanta e começa a cantar. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. Meninas, vamos fazer essa declaração bem bonita. Lembrando que falamos logo após os meninos. Então vamos lá, no 3, a nossa declaração de hoje. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou a mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Que declaração incrível, Nova Kids! Agora permaneça em pé, que nós vamos continuar cantando e louvando ao nosso Deus. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é Deus grandão. Meu Deus é Deus grandão. Meu Deus é Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, fez
É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Vocês podem sentar e vamos para a nossa brincadeira de hoje. Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Versículo Embaraçado. Nova Kids, a nossa brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos colocar na sua tela um versículo e este versículo vai estar embaraçado, tá bom? São versículos que você já decorou, estava na sua meditação. E se você souber o versículo que vai estar embaraçado, fale aí para a pessoa que está assistindo o Nova Kids com você, tá bom? Lembrando que você vai ter um tempo muito curto para falar o versículo, então seja rápido. Vamos agora ao primeiro versículo. Vamos lá, Nova Kids, na sua tela. Vamos lá, esse aí não está tão fácil, hein, Nova Kids? Vamos ver se você vai acertar. Se você já sabe, fale aí para quem está assistindo com você, o seu pai, sua mãe, sua avó. Isso, vamos lá. Acabou o tempo agora. Nós vamos ver se você acertou o versículo, o primeiro versículo de hoje, tá bom? Vamos ver. O Senhor Deus fez nascer, então, do solo todo tipo de árvores agradáveis. Isso está em Gênesis 2:9. Se você falou esse versículo certinho, parabéns, Nova Kids. E se você errou o primeiro versículo, não se preocupe, nós ainda vamos ter mais versículos hoje. Vamos agora para o segundo versículo. Vamos lá, Nova Kids. Esse tá fácil, hein, Nova Kids? Esse você sabe decorado. Vamos lá. Já fale aí para quem está assistindo com você. Seja rápido, porque aqui o tempo passa rápido demais, Nova Kids. Vamos lá. Acabou o tempo, Nova Kids. Acabou o tempo. Vamos ver qual é o versículo. 1 Timóteo 4:4. Tudo que Deus criou é bom. Nova Kids, esse foi o nosso segundo versículo. E agora vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais versículo embaraçado. Agora vocês podem ficar de pé e vamos para mais uma música. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar,
minha terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. O meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. O meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. No, 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 no. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nova Kids, agora você pode sentar que vamos continuar a nossa brincadeira. E voltamos com a nossa brincadeira de hoje. Lembrando que a nossa brincadeira é versículo embaraçado. Então, sem demora, já vamos ao nosso próximo versículo, Nova Kids. Vamos lá. Esse tá fácil, Nova Kids. Tá fácil demais. Esse eu sei que todos vão acertar. Vamos lá. Já vai falando aí bem rápido. Não perca tempo. Isso, Nova Kids. Vamos lá. Acabou o tempo, Nova Kids. Acabou o tempo. Vamos ver qual é o versículo. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se você falou dessa forma, parabéns, Nova Kids, você tá indo muito bem. Agora nós vamos ao nosso último versículo de hoje, então preste muita atenção. Vamos lá. Tá fácil, Nova Kids, tá muito fácil esse aí. Eu acho até que você já falou esse versículo. Você já falou parabéns, agora nós vamos ver o versículo correto. Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:9. Se você falou, parabéns, Nova Kids. Isso quer dizer que você está memorizando os seus versículos, fazendo a sua meditação, prestando atenção na história bíblica. Essa foi a nossa brincadeira de hoje, versículo embaraçado. Fique atento porque você nunca sabe quando nós vamos voltar com outro versículo embaraçado. Sentados mesmo, vamos cantar a nossa próxima música. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Quero ficar tranquilo se tudo aqui tremer. Não vou me preocupar se o vento balançar. Jesus é meu amigo que me dá proteção. Por isso eu sou feliz e canto essa canção. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu quero ler histórias que falem de Jesus e conhecê-lo assim a cada dia mais. E conversar com Ele, abrir meu coração. Por isso eu sou feliz e canto essa canção. Que momento alegria
Maravilhoso, chegou o momento muito especial de falarmos com Deus. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado pela tua palavra pela tua palavra que nos ensina, que nos ensina, que eu possa colocar em prática que eu possa colocar em prática em minha vida. em minha vida. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Nova Kids, o Momento Alegria termina por aqui. Mas não saia daí, pois agora nós vamos ficar com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Que alegria receber você aqui no nosso Momento da História. A nossa história ela é tirada desse livro aqui, ó, a Bíblia. E a Bíblia é 100% verdade. E é sobre ela que nós vamos ouvir hoje. Só que antes de começar a nossa história, nós precisamos relembrar as nossas regras. E a primeira regra da sala é sentar educadamente. Então você vai, ó, se ajeitar aí no seu sofá, sentar corretamente, com postura, para você ouvir a história. A segunda regra da nossa sala é prestar atenção. E você vai prestar atenção em quem? Você vai prestar atenção aqui, ó, em mim, na telinha aí, em quem está contando a história bíblica para você não perder nenhuma informação. E a terceira regra da nossa sala é fazer silêncio. E não só com a sua boca, você vai fazer silêncio com o seu corpo todo. Então, ó, já pede para o pessoal da sua família ficar em silêncio, porque chegou o momento da nossa história. Nova Kids, eu vou contar para vocês algo e vocês não podem contar, ó, para ninguém. É um segredo nosso, tá bom? É a história de algo que aconteceu com um amigo meu. Olha só o que aconteceu. Ele estava jogando videogame, uma partida online. E tem como parar uma partida online? Não, né? Porque você quer ganhar e se você parar a partida no meio, você perde. Então ele estava lá, ó, no videogame, jogando, e o pai dele ia sair de casa. Então o pai dele deu uma instrução. Meu filho, quando eu sair, tranca a porta, fecha a janela para você ficar seguro até a hora que eu voltar. Daí esse meu amigo falou, tá bom, pai. O pai dele saiu, se despediu. E aí ele, ó, no videogame, ele pensou o seguinte, poxa, toda vez o meu pai sai e nada acontece. Não vai ser hoje que vai acontecer. Eu preciso terminar minha partida. Daí ele não trancou a casa e nem fechou a janela. Ele fez uma escolha. Ele tinha duas opções, obedecer o pai dele ou não obedecer. E ele escolheu não obedecer. Então ele terminou o jogo dele, ele foi tomar banho, ele foi comer e quando ele estava colocando a colher assim na boca dele, Nova Kids, você não acredita no que aconteceu. Ele ouviu um barulho no quintal da casa dele. E aí ele ficou pensando, ué, mas o meu pai já voltou? Então ele foi, ó, na janela para saber o que tinha acontecido e quando ele olhou, ele viu um homem invadindo a casa dele. Crianças, um assaltante entrou lá e ele roubou todas as coisas daquela casa, inclusive o videogame dele. E aí, valeu a pena a escolha errada que ele fez? Não valeu a pena. Sabe por quê, crianças? Porque nós sempre podemos escolher. Boas escolhas trazem bênçãos e más escolhas trazem consequências terríveis. E é isso que nós vamos ver na história de hoje. Uma escolha que teve o poder de mudar o destino da humanidade. Vocês viram na história da semana passada que Deus construiu e formou um jardim, ó, muito bonito. E qual é o nome desse jardim? Jardim do Éden, exatamente. E Deus fez esse jardim por amor a um casal. O primeiro casal criado por Deus. E eles têm um nome. O nome do homem é Adão, e o nome da mulher é Eva. Eles viviam naquele jardim e eles viviam completamente nus. A Bíblia fala que eles viviam naquele lugar que havia sido criado para eles pelo próprio Deus. Deus amava aquele casal. E a Bíblia também diz que todos os dias, quando soprava a brisa, Deus chegava naquele jardim para conversar com Adão e conversar com Eva. Imagina só, Nova Kids, o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Como é que é quando vocês se encontram? É legal, né? Quando eu encontro minha melhor amiga, eu conto pra ela da minha semana, eu falo, amiga, minha vida, dá uma tristeza.
Ou então, amiga, tu nem sabe o que aconteceu isso e aquilo, coisas muito legais, e é um momento muito bom. Então eu imagino que esse momento em que Deus visitava Adão e Eva, era o momento em que Deus falava, e aí Adão, como é que tá aquela fruta azul que eu fiz? Estava boa? Você gostou? Ou então, e aí Eva, Adão tá te tratando bem? Ele tá fazendo o que você pede? Era um relacionamento de amizade. Era esse o relacionamento que Deus tinha com o homem e com a mulher. Ah, tia, mas tá muito boa essa história. Tá tudo muito bem, muito perfeito. Afinal, no Jardim do Éden, tudo era perfeito. Os animais, eles viviam em harmonia com aquele casal. Então, se a Eva quisesse fazer uma trança na juba do leão, ela podia? Podia. Não havia medo dos animais, nem nojo dos animais. Eles viviam em perfeita harmonia. E essa história tá tão boa que alguém não gostou nada disso. A Bíblia fala que alguém olhou para aquele relacionamento daquele casal com Deus e ficou furioso, com muita raiva. Esse alguém queria destruir aquele relacionamento. E ele tenta fazer isso até hoje, Nova Kids. Esse alguém se chama Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. E ele era o inimigo daquele casal. Vendo aquele relacionamento com Deus, ele pensou, eu preciso acabar com isso. Quer saber? Se eu fui expulso do céu, esse casal também vai ser expulso desse lugar. Eu não quero ver esse relacionamento dando certo. Então, Satanás decidiu colocar o seu plano em ação. Mas, Nova Kids, Satanás, ele não tem um corpo como o nosso. Ele não é de carne e osso, ele não tem uma forma. Ele é um espírito. Então, ele precisa entrar em outros corpos para fazer o que ele quer fazer. E a gente não consegue vê-lo. Muitas pessoas acham que Satanás é aquele bicho vermelho que solta fogo pela boca, que tem um rabo com tridente e coisas assim, chifres na cabeça. Talvez até você pense que ele é assim. Mas ele não é dessa forma. Pelo contrário, ele entra em outras coisas que parecem ser atraentes e legais para enganar você. Foi isso que ele fez com o primeiro casal. A Bíblia fala que naquele jardim havia um animal muito esperto. O animal mais esperto criado por Deus. Esse animal é a serpente. Imagina só um cachorrinho que dá a patinha, que pega a bolinha, que dança, que pula, que faz tudo o que você pede. É muito inteligente, né? Pois é, mas a serpente era muito mais inteligente. Era o animal mais esperto que existia na face da terra. A serpente do Jardim do Éden, ela não era assim, como nós conhecemos hoje. Ela não se rastejava sobre a terra. Talvez ela andasse com patas, talvez ela voasse. Nós não sabemos, mas ela não rastejava sobre a terra. E Satanás sabia que aquele era o animal mais esperto que Deus havia criado. Então ele decidiu entrar no corpo daquela serpente para enganar Adão e Eva. A Bíblia fala que certo dia, Adão não estava próximo de sua esposa, não estava próximo de Eva, talvez ele estava fazendo um outro trabalho lá no jardim. Lembra que Deus havia dado trabalho? Então tinha muita coisa para fazer, né? E Eva, ela estava sozinha em uma região do jardim. No meio do jardim, haviam duas árvores. A primeira árvore é a árvore da vida. E a segunda árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva e Adão passavam todos os dias por aquele lugar. E ela via aquela árvore, ela via os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que ela tinha recebido uma instrução de Deus. Deus havia falado, Adão e Eva, comam livremente de qualquer fruto desse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Crianças, Deus deixa claro as expectativas que Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele não faz mistério sobre o que Ele quer. Por exemplo, se Deus falar bem assim, Christian, obedeça seu pai e a sua mãe. O que o Christian tem que fazer? Tem que obedecer o pai e a mãe dele, não é verdade? Então ele tem duas escolhas, obedecer ou não obedecer. Mas Deus, Ele deixou muito claro o que Ele queria do Christian. Deus, Ele não age assim com mistérios para que você fique confuso do que Ele quer para a sua vida. Ele deixa tudo muito claro. E nós sabemos disso porque tudo que Deus quer de nós está nessa palavra. E nós escolhemos se queremos obedecer ou não. Então Deus,
Tinha dado algum mistério para Adão e para Eva? Tinha alguma dúvida do que Deus queria deles? Não tinha, Nova Kids. Eles sabiam exatamente o que eles podiam e o que eles não podiam fazer. Mas Satanás também sabia disso. Então, a Bíblia fala que certa vez, quando Eva estava só em uma região do jardim, Satanás se aproximou dela. Mas tia, era uma cobra, como é que ela não ficou com medo? Criança, se fosse eu e aparecesse uma cobra aqui, você ia ficar com Deus aí, porque eu ia fugir de tanto medo. Mas Eva, ela não tinha nojo, ela não tinha medo dos animais. Então ela achou normal uma serpente conversar com ela. Então Satanás começou a enganar a Eva. Ele começou a falar o seguinte: Eva, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Você tem certeza que você não pode comer de nenhum fruto daquele jardim? E Eva começou então a se perguntar: ué, não foi isso que Deus disse. Deus falou que a gente não podia comer só de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Ou será que eu escutei errado? Nova Kids, lembra que eu falei que a serpente era muito esperta? E que Satanás entrou no corpo daquela serpente e ele era mais esperto ainda? No momento em que ele perguntou: você tem certeza que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Não havia sido isso que Deus tinha falado. Deus falou que eles não podiam comer o fruto de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Satanás fez essa pergunta para Eva, ele colocou no coração dela a dúvida. E ele faz isso até hoje, Nova Kids. Satanás, ele tenta colocar dúvidas no nosso coração. Até no coração daqueles que são cristãos, que já são filhos de Deus. Ele tenta nos enganar. Sabe como? Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas falam que a Bíblia é um livro muito antigo. Foi escrito há milhares de anos atrás. E que agora os tempos mudaram, que as coisas são modernas. Então, a Bíblia precisa se atualizar. Quer saber? Tem muitos homossexuais hoje em dia. Então vamos tirar da Bíblia que a homossexualidade é pecado. Ou então, melhor, adultério. Todo mundo trai hoje em dia. Existem músicas sobre adultério que todo mundo canta o tempo inteiro no mundo. Então, vamos tirar da Bíblia que adultério é pecado. Ou melhor, mentira. As pessoas mentem o tempo inteiro. Então, por que mentira é pecado? Vamos tirar isso da Bíblia e vamos atualizar. E muitos cristãos começam a ouvir essas coisas, essas mentiras, e começam a ficar com dúvidas na sua cabeça. Você acha que a Bíblia precisa ser atualizada? Não! A palavra de Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, não se arrepende do que ele falou. Então, essa palavra ela não precisa ser atualizada. Não seja como aqueles que duvidam da palavra de Deus e de que ela é 100% verdade. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, como vocês decoraram. Vocês viram que ela é extremamente fundamental para a sua vida. Então, não deixe essa dúvida entrar no seu coração. Mas Eva ficou completamente cheia de dúvidas. E ela duvidou do que ela havia ouvido do próprio Deus. Mas lembra? Deus havia deixado claro. Só que Satanás, ele não parou por aí. Ele continuou mexendo com a mente e com a cabeça de Eva. A Bíblia fala que ele então falou: Eva, ele disse que se vocês comessem desse fruto, vocês certamente morreriam. Não, Eva, isso não vai acontecer. Morrer é um exagero, entendeu? Talvez aconteça alguma coisa, mas morrer, vocês não vão morrer, não. Só que Deus havia falado que se eles comessem daquele fruto, a consequência seria a morte. E não era só a morte do acabou o seu tempo aqui na terra, você vai ser sepultado, os seus dias na terra acabaram. Não é essa a morte. Deus estava falando sobre a morte espiritual, a separação entre Deus e os homens. Ele estava falando sobre isso quando ele se referiu à morte. E Satanás sabia disso. Então, ele tentou excluir ou minimizar a consequência do pecado. É isso que ele continua fazendo até hoje, Nova Kids. Satanás, ele tenta minimizar as consequências do pecado. Ou ele faz você pensar que existem pecados maiores e pecados menores. Por exemplo, quando você está
fazendo uma prova muito difícil, que você não estudou o suficiente, e dá aquela vontade de colar. Não dá, não. Ah, você é um ET, é? Não, você é um ser humano, dá vontade de fazer coisas erradas de vez em quando. Mas a gente não tem que ceder às nossas vontades. Mas dá aquela vontade de colar. E você pensa assim, é melhor colar numa prova do que matar alguém. Entre esse pecado e o outro, colar é bem menor do que matar uma pessoa. Mas, crianças, para Deus não existe tamanho de pecado. Todo pecado é pecado. E quer uma dica para você mudar a sua vida? Se você começar a enxergar o pecado da mentira, da rebeldia, ou então da cola numa prova, como algo tão terrível para Deus quanto o pecado do homicídio, do adultério, você vai a cada dia buscar viver ainda mais de acordo com Deus. Se você obedecer a Deus nas pequenas coisas, você vai obedecer nas coisas bem maiores. Ou então, quando você está no seu quarto e está tudo escuro. Ah, é bom, né? Não tem ninguém ali, não tem ninguém olhando. E você está usando o seu celular, sendo que seu pai já falou para você desligar. E aparece aquele vídeo imoral. E aí você vê aquilo e você fala assim, ai, ninguém vai descobrir que eu assisti. E como não tem ninguém vendo, eu não vou ser castigado. Mas Nova Kids, sabe quem vê todas as coisas? Deus vê todas as coisas. E sabe o que é caráter? Caráter é você fazer o correto mesmo que ninguém esteja olhando, ninguém esteja por perto. Então, não ache que por você pecar em secreto, escondido, você não vai ter consequências. É isso que Satanás tenta colocar na nossa mente. E foi isso que ele fez com Eva. Ele falou para ela que eles não morreriam coisa nenhuma. E ela acreditou. Ela achou que o pecado dela não teria consequência. Mas ele continuou falando com Eva. Então, ele falou para ela o seguinte: Eva, sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque ele sabe que quando vocês comerem desse fruto, você obterá discernimento. Você vai saber discernir, saber o que é o bem e o que é o mal. E você vai ser melhor do que Deus. E ele não quer que você saiba essas coisas. Nessa hora, Satanás colocou no coração da Eva a confusão. Eu acredito que nessa hora, a Eva começou a se perguntar, ué, por que Deus está escondendo algo da gente? Por que nós não podemos saber de todas as coisas? Será que Deus nos ama mesmo? Ou ele quer esconder essas coisas para a gente não saber mais do que ele? Satanás colocou a confusão na cabeça dela, principalmente de que Deus não tinha dado o suficiente. Lembra? Tudo que Deus nos deu é o suficiente, nós não precisamos de mais nada. Mas ele fez parecer com que Deus estivesse dado só o resto e que ela precisava de algo a mais. Essa confusão fez com que ela começasse a duvidar do amor de Deus. E Nova Kids, Satanás continua fazendo isso. Quando você vem para a igreja, você decorou seu palavra fest, você conseguiu falar, viu a história bíblica, e aí você chega em casa no domingo e os seus pais começam a brigar. Ou então, você chega em algum lugar na sua escola em que você é zombado por você ser cristão. Ou pessoas falam que você não deveria nem ter nascido. E você começa a se perguntar, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia passar por esse sofrimento. Será que Deus ainda me ama? Como Deus pode ser bom se Ele permite que as coisas ruins aconteçam comigo? Nova Kids, por muitos anos, eu achei que a minha vida era um erro. Por muitos anos eu achei que eu não poderia ser feliz e que as coisas nunca dariam certo para mim. Satanás, ele tentou me enganar de todas as formas, até que eu conheci Jesus. E eu percebi que isso eram apenas mentiras e que eu não preciso ter uma confusão no meu coração. Então, quando você achar que você é um erro, que você não é amado, lembre que Deus ama você. E isso é o suficiente. Deus erra, Nova Kids? Deus não erra. Repete comigo. Deus não erra. Você acha mesmo que no meio desse mundo inteiro criado por Deus, Ele iria olhar para você e ia pensar assim, eu nunca errei, mas agora eu vou começar a errar com essa pessoa? Não, Nova Kids. Deus não vai começar a errar a partir da sua vida, porque Deus não erra. Isso não faz parte do caráter de Deus. Deus é bom e Deus ama você. Então não deixe essas confusões entrarem na sua cabeça. Mas Eva deu ouvidos a Satanás. E ela deixou essa confusão dominar o coração dela.
Então Satanás foi dar, a cartada final. A Bíblia fala que Satanás viu no coração da Eva que havia desejo. A árvore do conhecimento do bem e do mal ficava no meio do jardim. E o seu fruto, nós não sabemos como ele é. Pode ser que seja um fruto que a gente conhece, pode ser que seja um fruto que a gente não conhece, nós não sabemos, a Bíblia não fala sobre isso. Só fala que era um fruto muito atraente aos olhos e despertava vontade de você comer. Então Satanás, ele viu que no coração da Eva havia o desejo de comer aquele fruto. E não só pelo paladar, mas porque ela tinha o desejo de obter conhecimento, de saber mais do que Deus. E quando ele viu aquilo, ele já sabia que o coração dela estava completamente inclinado para ela comer. Crianças, ele viu o desejo que havia no coração da Eva. E Satanás, ele faz exatamente isso. Ele faz a gente desejar o mal como se fosse uma coisa maravilhosa. Ele faz as coisas serem legais para atrair você, para que você fique querendo e desejando aquilo para você cair e tropeçar. E você viver no pecado e achar que isso é normal. Por exemplo, um filme aí, Harry Potter. Não é nem da época de vocês, eu não sei nem por que ainda tem criança que assiste Harry Potter. Harry Potter é um filme de bruxaria, que fala sobre feitiçarias e coisas que Deus fala na sua palavra que são erradas. Mas muitos cristãos assistem Harry Potter e pensam assim, é só um filme. Eu sei o que é o bem e o que é o mal. Então eu vou assistir porque isso não vai afetar o meu coração. Mas Satanás, ele tenta enganar você, dando brechas e dando aberturas na sua vida para pegar coisas que não agradam a Deus. E daqui a pouco, você está achando normal o pecado. Então, tome cuidado com as coisas que você acha muito atraente assim, mas que vão totalmente contra a palavra de Deus. Ou melhor, TikTok. Tia, TikTok é muito legal. Eu danço, eu faço as coisas no TikTok. Não é legal o TikTok? Não? Fala a verdade. Só entre nós. É legal, né? Afinal, tem slime, tem a moeba, tem como você construir coisas, não é? Só que você pode me dizer assim, tia, o meu TikTok, ele é só para criança. Ele é bloqueado e ninguém vê o que eu posto. Mas quando você está passando o feed do TikTok, não aparecem filmes e vídeos imorais no meio dos desenhos infantis? Aparece, né? Você sabe que aparece. Porque isso é justamente para fisgar você, para enganar você e você achar normal esse tipo de coisa. Ou então, aquelas músicas imorais que falam coisas que não agradam a Deus. E danças imorais, tudo isso tem no TikTok. O que você acha de abrir mão disso para agradar a Deus? Não vale a pena abrir mão de uma coisa tão pequena como o TikTok? Como Hotel Transilvânia, Naruto, coisas que não agradam a Deus, para poder obedecer e fazer o certo? Vale a pena, Nova Kids. Tem pessoas dando a sua vida na Ucrânia. Pessoas e missionários que estão dando a sua vida pela causa de Cristo. Então, se nós podemos abrir mão de uma coisa tão pequena quanto o nosso entretenimento, vale a pena fazer isso por Jesus. Mas Eva foi completamente consumida pelo desejo. Então, ela pegou aquele fruto e ela, comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não resistiu. E quando ela comeu, sabe o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu com ela, ela não caiu morta. Então, quando ela viu que nada havia acontecido, ela foi fazer o quê? Como uma boa esposa. Foi alimentar o marido dela, né? Então, ela foi atrás de Adão. E ela, ao encontrar Adão, ofereceu para ele o fruto que ela havia comido. Ela falou, pega, coma, Adão. Mas ele disse, não, Eva, não podemos comer. Deus falou que nós não podemos comer desse fruto. Mas ela disse, olha só, eu não morri. Deus não quer que você saiba de todas as coisas. Quando você comer, os seus olhos vão se abrir. E a Bíblia fala que Adão foi enganado. E ele também comeu aquele fruto. Nessa hora, Nova Kids, quando Adão comeu aquele fruto, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo. O pecado veio por meio de Adão. Esse foi o pecado original. Esse pecado é o pecado do orgulho, de você querer ser igual ou melhor do que Deus. Eles desobedeceram a ordem de Deus e por isso o pecado entrou no mundo.
quando eles comeram daquele fruto, eles perceberam que eles estavam nus. E a Bíblia fala que eles ficaram tão envergonhados que Adão correu para as folhas e tentou fazer uma roupa para si mesmo, para se cobrir. Só que eles começaram a ouvir passos no jardim. Quem estava chegando, Nova Kids? Deus estava chegando para ter um encontro com aquele casal. E a Bíblia fala que quando eles perceberam que Deus estava se aproximando, eles se esconderam. Crianças, eu amo Jesus. E tudo o que eu mais quero todos os dias é encontrá-lo face a face. Quão incrível não deve ser esse momento, não é mesmo? E aquele casal que tinha isso todos os dias decidiu rejeitar esse encontro e esse relacionamento com Deus. A Bíblia fala que então Deus chegou no jardim e falou: Adão! Adão! E Adão estava escondido. Mas Deus vê todas as coisas. E ele continuou chamando: Adão! Adão! Até que Adão e Eva se apresentaram diante de Deus. E Adão falou: Senhor, nós nos escondemos porque nós estamos nus. Então Deus falou: Adão, quem falou para você que você estava nu? Já sei. Vocês comeram, né? Vocês comeram da árvore que eu proibi. Agora, vocês sofrerão as consequências, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. E Ele falou que aquele pecado teria uma consequência, né? A morte. E Deus precisou lançar maldições. E essas maldições foram lançadas a lugares e a outras coisas além de Adão e Eva. Mas amaldiçoar significa falar palavras de destruição ou de ruína. E Deus amaldiçoou 3 coisas. A primeira coisa que Deus amaldiçoou foi a terra. Deus poderia ter amaldiçoado Adão. Afinal, ele merecia. Foi ele que decidiu comer daquele fruto. Ele fez uma escolha terrível, Nova Kids. Mas Deus é misericordioso. Então Deus tirou a maldição que iria para Adão e ele lançou sobre a terra. Lembra que Deus havia feito o trabalho para Adão trabalhar, pegar os frutos da terra, o alimento? Agora esse trabalho seria muito mais difícil. Antes eles não se cansavam, agora eles teriam que derramar o seu suor para cultivar a terra, porque agora ervas daninhas, pragas iriam entrar nas plantações, então seria muito mais difícil cuidar da terra para obter seu alimento. Deus primeiro amaldiçoou a terra. A segunda coisa que Deus amaldiçoou foi o trabalho de parto. Deus poderia ter amaldiçoado Eva, afinal ela merecia, ela fez uma escolha ruim e ela merecia consequências terríveis. Só que Deus é muito bom, então ele lançou a maldição sobre o trabalho de parto. Deus havia dito para Adão e Eva: sejam férteis e multipliquem-se sobre a terra, tenham filhos. E o trabalho de parto já doía, mas agora seria ainda mais doloroso. Você sabia, criança, que tem mulheres que morrem ao dar à luz por causa do sofrimento? Tudo isso é consequência do pecado original. A terceira coisa, então, que Deus amaldiçoou foi a serpente. Afinal, quando Deus questionou Adão do porquê ele tinha comido aquele fruto, ele falou que tinha sido a Eva que tinha enganado ele. E quando ele questionou Eva, Eva culpou a serpente. E a maldição que Deus lançou sobre a serpente foi: a partir de hoje você se rastejará por toda a terra e comerá o pó da terra. É por isso que hoje a serpente rasteja. Deus também disse: você será inimigo da mulher e a mulher será sua inimiga. Você, cobra, vai morder o calcanhar da mulher. Vai morder o calcanhar. E o que a cobra passa quando ela morde? Ela passa o veneno. E esse veneno é o pecado. Todos nós nascemos com o pecado, graças ao pecado original. O DNA de pecado está em nós e é como se o veneno entrasse na nossa corrente sanguínea e não saísse mais. Esse é o DNA de pecado que todo ser humano tem. Só que Deus, quando ele lançou essa maldição, ele deu uma promessa. Porque em outra história, esse poderia ter sido o fim, mas não na história de Deus. Deus nunca permite o mal triunfar, graças a Deus por isso. Porque Deus lançou uma promessa.
Ele falou: um dia virá alguém que pisará na cabeça da serpente e a esmagará. Deus estava falando sobre aquele que iria receber sobre si a maldição que deveria ser nossa. O salário do pecado que deveria ser nosso, que deveria ser a nossa morte, foi lançado no seu próprio Filho, Jesus. A Bíblia fala que Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Então, toda vez que você olhar para a cruz, Nova Kids, lembre que a maldição que deveria estar sobre nós foi lançada em Jesus naquela cruz. E tudo isso por amor, porque Deus não permite que o mal triunfe. Deus não quer que a humanidade viva separada dele. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus bolou um plano para resgatar toda a humanidade. E Adão e Eva, que haviam feito uma escolha ruim, sofreram as consequências. E essas consequências nós vemos até hoje. É por isso que o mundo é tão perverso e tão ruim. Nova Kids, entenda uma coisa. Nós sempre podemos escolher. Boas escolhas trazem bênçãos, mas más escolhas trazem consequências terríveis. Então, Deus, ele precisava das consequências daquele casal. Aquele jardim era perfeito. Então, aquele casal não poderia mais continuar ali. Só que Deus deu uma revelação, uma notícia sobre algo que iria acontecer no futuro para Adão e para Eva. A Bíblia fala que Deus matou um animal inocente e fez roupas para Adão e para Eva com a pele daquele animal. Ele estava querendo dizer, um dia, lá no futuro, o inocente derramará um sangue. A sua vida será dada para cobrir a nossa vergonha. E esse alguém é Jesus, Nova Kids. E aquele casal não poderia continuar naquele jardim. Então, a Bíblia fala que Deus colocou anjos guerreiros para proteger aquele jardim e expulsar aquele casal de lá. E colocou uma espada flamejante que até hoje circula aquele jardim para que ninguém possa entrar. Então, Adão e Eva foram expulsos daquele lugar. E a Bíblia fala que eles foram, então, para uma terra cheia de pecado, a terra que nós conhecemos hoje. Eles precisaram sair daquele lugar separado por Deus. E agora, até hoje, a terra sofre com o pecado, graças ao pecado original. Até o dia em que Deus vai abrir aquele jardim novamente. Nova Kids, Adão e Eva fizeram uma escolha. Eles fizeram uma escolha terrível, mas Deus quer que você faça boas escolhas, porque a vontade de Deus é para lhe abençoar e não para causar consequências terríveis para a sua vida. Então, repete comigo assim: eu sempre posso escolher. Boas escolhas trazem bênçãos, mas más escolhas trazem consequências terríveis. Nova Kids, nada foge do plano de Deus. E o plano de Deus para a sua vida é que você faça boas escolhas. Não perca as próximas histórias. Tchau!